Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela vida da igreja, os nossos irmãos que estão sempre conosco. Toma em tuas santas mãos os teus servos, Pai, dando graça, vigor, dando vitória em tudo, Senhor. Preparando seus corações para bendizer o teu nome, meu Senhor, em meio às multidões. Amado Pai, guarda o teu povo, guarda os teus servos, nos dá, meu Senhor, ousadia, sabedoria, segurança e disposição para fazer a tua obra. Guarda, Senhor, os teus servos que estão na cidade, os teus servos que estão no campo, os teus servos que estão, meu Senhor, na obra missionária em outras nações. Sustenta cada um com a tua mão forte e poderosa. Dá graça ao teu povo, meu Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a frutificar para satisfazer, meu Senhor, o teu espírito, ó Deus, satisfazendo a tua vontade, Senhor. Ó Deus, te louvamos pelo preparo, Senhor, pela disposição, Senhor, para levar a tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos, meus alunos, meus professores. Obrigado, meu Senhor, pelos teus servos que estão sempre conosco. Nossos ajudadores, toma em tuas santas mãos. Ajuda, Senhor, dá a vitória em tudo. Pai bendito, Pai bondoso, ouve nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com o programa A Voz da Igreja. A Voz da Igreja é uma proclamação, é um programa de proclamação das promessas que o Senhor fez e cumpriu, das promessas que o Senhor fez e a igreja está esperando, das promessas individuais que o Senhor cumpriu na vida dos seus servos e está cumprindo através dos milênios. Louvamos ao nosso Deus pela comunicação do Espírito de Deus através das Escrituras. E o nosso texto hoje, Romanos capítulo 4, versículos 13 a 22. Uma leitura muito importante para a nossa edificação. Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque os que são da lei são herdeiros. Logo, a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança de que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus,
por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, o que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, tem textos belíssimos para ajudar na edificação da nossa vida espiritual. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela leitura. Obrigado, meu Senhor, pela graça para fazer a exposição. Abençoa os teus filhos, meu Senhor, que estão conosco. Abençoa os que já estiveram conosco. Toma em tuas santas mãos, Pai, aqueles que estavam ao nosso lado, estavam conosco, Senhor, na condição de alunos, de professores, de congregados, de membros da igreja. Ó Deus, estenda sobre eles a destra compassiva, dando graça. Pai bendito, Senhor do céu e da terra, ajuda-nos, guarda-nos. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, o escritor aos Romanos é o apóstolo Paulo, um homem de muita profundidade no conhecimento das Escrituras. Aliás, ele foi um fariseu renomado. Ele teve a graça de encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de ter sido um encontro traumático. Ele é bem provável que tenha passado 3 dias terríveis, pois não sabia antes se voltaria a ver, e foram 3 dias aparentemente intermináveis, nos quais ele não comeu, não bebeu e dificilmente conciliou o sono. Mas ele foi preparado e revestido de tal forma pelo poder de Deus que se torna um instrumento poderoso para levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo às nações. Muito embora tudo aquilo que aconteceu no tempo do Novo Testamento já tenha sido anunciado no tempo de Abraão. Ele recebeu uma chamada, uma vocação, uma dotação. Ele foi dotado de graça para crer. Ele creu. As tradições não são confiáveis, mas algumas tradições a gente entende e até admite. Ele era filho de um homem bem-sucedido na Caldeia. E naquela condição, ele já casado, com tudo organizado, mas não tinha filhos. Deus o chama, ordena sair do meio da sua família e faz promessas solenes a Abraão. E Abraão ouviu a palavra, creu na palavra, saiu conforme a ordem de Deus e foi grandemente abençoado. Nesta leitura que fizemos, fala sobre o estado dele quando recebeu a promessa. A promessa não foi feita a Abraão, que ele seria herdeiro do mundo, porque ele era bom, porque ele era justo,
porque ele era perfeito, porque não foi. A promessa foi feita a ele porque ele creu. Ele creu. Ele creu na promessa. Ele creu em quem prometeu. Então é a maravilha a gente entender isto. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei. Não foi feita pela importância dada à lei. Não existia lei. Não tinha a lei de Deus ainda. Todos os servos de Deus até aquele tempo e até o tempo de Moisés viviam conforme a tradição dos antigos, numa palavra que era oralmente transmitida, e eles acreditavam ou não. Muitos nos dias de Abraão não acreditou. Muitos nos dias de Isaac e de Jacó não acreditaram. Então, é uma maravilha de leitura para o nosso ensino. A promessa não foi feita ele estando no alto posicionamento espiritual, sem dúvida. Não. A promessa foi feita ele estando debaixo, como qualquer outro, debaixo da maldição, debaixo do juízo. Mas o Senhor conhece os corações e viu que o coração dele tinha graça para desenvolver a fé e crescer na graça. Então, o Senhor fez a promessa a ele e à sua posteridade, mas foi pela justiça que vem da fé. Não foi pelas obras da lei. Não foi pela aquele ponto da religiosidade que o sujeito diz, não, mas eu tenho feito tudo. Eu tenho feito tudo, ou seja, eu estou bem com Deus. Jesus perguntou o homem, sabe os mandamentos? Sei. Só faltou dizer como nordestino, de có e salteado. Mas sabia. Ele sabia. Tudo isso eu tenho guardado desde muito tempo, desde a minha juventude, desde cedo. Falta uma coisa, se desprende disto. Falta-te uma coisa. Nega tudo isto. Te desprende disto. Vende o que tem, dá aos pobres. Bom, aí era outra história. A promessa de Deus foi feita a Abraão, ele estando na condição de descrente, na condição como qualquer gentio. Ele creu na promessa e Deus fez a obra. No versículo 14 diz, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então não se recebe herança pela lei. A herança que vem da lei é herança paterna. A herança paterna, que o primogênito tem 2 porções, que isso é assim, que aquilo é daquele jeito. Mas a herança espiritual, como o salmista diz, coube-me uma formosa herança, as linhas caíram em lugares favoráveis a mim. Os indivíduos que faziam a medição da terra, os indivíduos que faziam partilhas, eles não enveredavam, não. Usavam a linha. Usavam a linha, não sei o método, mas usavam a linha. A linha não dá curvas, a não ser que esteja impedido, uma pedra, uma árvore. Mas, se não tem empecilho, a linha é reta. E eles receberam a promessa porque estavam
em comunhão com Deus. Não era. Eles creram. Abraão creu antes da lei. Antes de haver lei proibitiva, não faça isto, não faça aquilo, não coma carne sufocada. Antes que houvesse a lei, graciosamente Deus chamou o Abraão, revestiu de sentimento espiritual, de convicção do que estava ouvindo e creu no Senhor. Não foi por causa de tirar nota 10 na lei. Foi por causa de acreditar no que ouviu da parte do Senhor. Aqui no versículo 17, aliás, no versículo 16, diz que, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, e não somente a que é da lei. A posteridade que é da lei, na linguagem do apóstolo Paulo, são os descendentes de Abraão, conhecidos como hebreus, judeus, israelitas e hoje israelenses. Por que muda tanto? 4.000 anos aproximadamente de Abraão para cá. Eram os hebreus. Uma referência remota, ainda antes de Tera, aos hebreus, nos códices, é Abirus. A com H. H-A, Abirus. Os Abirus eram descendentes de Eber, um dos ancestrais entre Adão e Enoque. Então, a promessa foi feita e eles receberam graciosamente. Neste versículo diz que a posteridade da lei, que é Israel, recebeu a promessa. Mas também a posteridade da fé de Abraão. E Paulo, corajosamente, assumindo os riscos no meio judaico, diz: Abraão é o pai de todos nós, ou seja, associa os membros da igreja de origem judaica com os membros da igreja de origem gentílica, associa debaixo da proteção divina como resultado da promessa. No versículo 17 ele diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Não tem como escapar. Precisamos sempre apelar para o testemunho das Escrituras. Está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem realidades. É maravilhoso. Eu me sinto feliz, eu me sinto seguro proclamando esta palavra gloriosa do nosso Senhor. No versículo 18, o apóstolo de Jesus, encorajando a igreja, diz: o qual em esperança creu contra a esperança. Na experiência do apóstolo Paulo, já havia como se houvesse um impedimento natural para o nascimento de descendentes a Abraão. Ele era casado. Ele já tinha 75 anos quando foi chamado. A mulher era 10 anos mais nova, tinha 65 anos. É tanto que
ela se envolveu naquela providência humana de entregar a serva para ser mãe do filho de Abraão. E o que aconteceu é que Deus, que é soberano, fala o que quer e quando quer. Deus disse, não, mas não é desta natureza. É Sara que terá um filho. Próximo ano, neste tempo, Sara terá um filho. A Sara estava com 89. Sara sorriu. Ainda discutiu com o anjo. Negou que tivesse duvidado, tivesse sorrido. Mas no ano seguinte, nasceu o menino. E aproveitamento 100%. Nasceu só aquele menino, se criou conforme a promessa e dá prosseguimento à linhagem. O Abraão gera o Isaac gera Jacó e Esaú, e através de Jacó nós temos os filhos de Israel. A promessa na sua perfeição. No versículo 19 diz, ele não enfraqueceu na fé. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para a sua idade, a sua velhice, para o seu próprio corpo já amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Para Deus não seria empecilhos. Ele está com 99 e ela com 89 quando o anjo anunciou. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando glória a Deus. E estando certíssimo, foi Deus que falou, Deus enviou um homem, este homem falou e Deus confirmou. No versículo último diz, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Não guardou um único item da lei por obrigação. O que ele cumpriu da lei foi por amor. E é uma bênção a gente aprender. Que Deus abençoe meus irmãos, enchendo de graça cada vida, cada coração, e nós avancemos neste santo princípio. Quando Deus fala, Ele cumpre. Vamos fazer a intercessão pelo memorial da oração, que envolve famílias de todos os níveis e de muitos anos. O tempo que nós trabalhamos. E eu continuo fazendo o trabalho para a glória do meu Senhor, visitando os órfãos, as viúvas, os viúvos, os enfermos, e enquanto o Senhor da graça tiver voz e vez, farei e sairei na força do Senhor, porque é Ele quem fortalece a gente. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Obrigado pela tua palavra gloriosa, Senhor, em nossas mãos e em nossos corações. Abençoa os nossos ouvintes, guarda os nossos amigos. Abençoa, meu Senhor, os nossos ajudadores que intercedem por nós e nos ajudam no nosso compromisso. Pai bendito, dá graça e vigor à tua igreja, dá saúde aos que estão enfermos e dá, meu Senhor, gratidão os que estão recuperados e os que não estiveram doentes. Amado Pai, dá a tua graça aos teus servos em todo lugar. Este memorial da oração, toma cada vida em tuas santas mãos, dando o necessário, revestindo de graça e temor, dando, meu Senhor, a tua proteção em tudo. No nome
maravilhoso de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.